amigos! Olá, gente. Olha, já começa cortando. Voltamos para o nosso último famigerado podcast depois desse empate, com gosto de empate do Brasil. A gente tem o quê? A gente tem que fazer o quê? Interromper a Copa de novo, porque, né? O Brasil não tá ajudando. Mas enfim, vamos lá. Já que o Brasil não tá ajudando, vamos falar dos Estados Unidos de novo. A gente vai concluir hoje o nosso projeto falando a respeito de, querido amigo Hugo. Da hegemonia dos Estados Unidos na Primeira Guerra? Como que chegou nisso, não é Sabe mesmo? uma coisa que eu acho, assim, me perguntaram, inclusive minha mãe, que a gente não falou até agora, e que a gente fica falando e não explica? Que é Vamos o que, explicar, o que né? que é essa bosta de hegemonia? Desculpa, bosta, não pode falar assim. Desculpa, gente. O que que é essa tal de hegemonia, que a gente fala hegemonia? Bom, hegemonia no geral, né, que a gente entende, assim, enquanto palavra, é a... Predominância, monopólio, direcionamento. Os Estados Unidos, nessa expressão, nesse momento, quer dizer que ele, de certa forma, direcionava com os interesses dele as políticas e os acordos econômicos que eles estavam envolvidos. A gente vai ver que essa expansão que aconteceu interna, e Uhum, em um segundo momento ela passou a ser externa. Então a gente sim. teve, de certa forma, uma continuidade desse raciocínio nos Estados Unidos. E a gente vai ver pelas fontes e por alguns conceitos como isso foi acontecendo para se chegar nessa posição que a gente está tentando demonstrar. Como eu estava dizendo sobre hegemonia, o dicionário entende como supremacia, influência preponderante e tal, mas nosso professor já disse, através de um autor chamado Gramsci, Gramsci. Gramsci, isso, péssimas pronúncias, enfim, que é a questão de um consenso geral que gera a hegemonia, que, bom, por exemplo, mesmo que você não concorde com aquilo, você aceita. Está inserido Você está naquilo. inserido naquele contexto. Então basicamente isso. Mesmo que você não concorde que os Estados Unidos é uma potência dominante no mundo, que tem influência externa, faz uma política externa muito forte atualmente, não tem como você não aceitar, porque isso existe, E entendeu? decorre desde do final do século passado, né? A gente, de início, a gente trouxe a primeira referência à guerra da corrida... A guerra não, né? Não, a corrida do A ouro. corrida do ouro, que foi... Bom, nesses primeiros momentos, a gente vai trabalhar algumas coisas que aconteceram no mesmo período que aconteceu as coisas do texto passado, sobre a Guerra de Secessão. Antes disso, no decorrer todo do século XIX, os Estados Unidos vai consolidar esse tipo de política expansionista, Expansionista, industrial industrial. e internamente, como já foi mencionado. Esse que é o ponto que muda agora. E é como que a gente vai ver de início, a Uhum, corrida do ouro foi um desses marcos internos. exatamente. A corrida do ouro, de 1848 a 1875, que foi o auge, ela está dentro do contexto do que a gente falou anteriormente, né? Da Uhum. expansão e do que culminou essa disputa entre o norte e o sul. Exatamente. Vocês estão vendo uma imagem aí da California Gold Rush, 1849. É exatamente isso, a corrida do ouro, chama Gold Rush. É... Big Rush, pode ser também. E ela é uma parte das rotas de expansão, porque as expansões. E ocorre exatamente na Califórnia, que é um distrito tipo, primordial, na onde foi descoberta a maior parte das jazidas. Mas a gente entende que a expansão dos Estados Unidos nesse período, nessas corridas de expansionistas Internas, né? internas, ocorre num primeiro momento de oeste para leste, mesmo a gente vem falando corrida do oeste, corrida do ouro, corrida do oeste, mas é meio que oposto, vem de oeste para leste, na onde tem as novas terras do ouro, que a gente vê muito que ocorre na Califórnia, e depois vem de sul a norte, que é a consequência da expansão do fracasso do ouro, porque tipo a corrida do ouro, ela foi vista que ela foi um grande fracasso.
porque o ouro que eles encontraram não era suficiente para abastecer a economia, enfim. De certa forma, é a febre do gado, que é outro marco desses, que marca essa Uhum, expansão interna, vem, de certa forma, a substituir, né? exatamente. Principalmente na década de 70 e 80, no final, no declínio da expansão do ouro. E Que é de tudo leste a isso, oeste, a expansão dos fazendeiros depois. sim, essa febre do gado foi muito importante para, de certa forma, a delimitação das terras e a população em si. Uhum. E também esses dois pontos fazem ainda parte de um outro contexto que a gente pode colocar, que é propriamente a corrida para o oeste. Por isso que elas se confundem um pouco. A corrida do oeste para o oeste, né? Ela se vai se iniciar dentro dessa questão dos bons sentimentos que a Good gente já feelings. colocou do início do século XIX, e ela vai alcançar um status assim de, de como uma frase pode representar bem isso. Expandir é preciso. Se Sim, tinha essa concepção, exatamente. principalmente em 1845, um pouco antes já dessas coisas, Uhum. que em 1845 se tem a noção já de um destino manifesto, e isso vai ser um conceito muito importante para a gente mais adiante, porque vai se relacionar com a doutrina Monroe, ou enfim, a questão hegemônica dos Estados Unidos. E ela é Isso. representada muito bem por essa imagem que a gente pode ver agora, Que é de 1872, do John Guest. exatamente, e ela traz a representação, essa figura imponente carregando uma Bíblia sagrada, É um anjo, né? representando o anjo, a civilização, o O poder, povo escolhido por o povo Deus. escolhido para salvar os outros povos. Exatamente. Essa é a figura que representa os Estados Unidos, que está em direção ao oeste, em direção levando a sociedade, a civilização, Expansão das a fronteiras, né? quantidade de barcos e trens que simbolizam a civilização do lado direito frente ao lado esquerdo aos bois, bisões, né? Uhum. Carruagens e índios. É essa a concepção do século XIX. Como os Estados Unidos procura ter essa Noção de império da expansão, liberdade mesmo, essa coisa da expansão desse império da liberdade, do American Way of Life, que é uma espécie de propaganda desse estilo estilo de de vida vida. americano que começa aí. Assim, a gente não vê tão fortemente assim, mas ele começa aí, porque tipo, a corrida pro oeste, né, essa expansão pro oeste, que a gente viu que não começou do oeste, começou do próprio Leste. leste, mas depois vai pro oeste, que foi do oeste pro leste, mas depois a gente vê a expansão pro próprio oeste. Ela gera uma grande rede ao seu redor, porque surgem pequenas cidades, vilas, que gera necessidade de comércio, telégrafos, linhas de trem. A gente vai ver uma imagenzinha aí das linhas de trem rapidamente, atuais dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos desenvolve uma malha ferroviária enorme nesse período, justamente porque o trem que leva a riqueza para os lugares. O Então, trem vai ser um símbolo de integração nacional. Ele vai ser responsável pela logística da economia, pela logística das pessoas, de certa forma, por uma integração comercial, né? sim. O telégrafo vai servir mais para integração pessoal, né? Social. Uhum. Enquanto mais adiante, no final do século, a figura que vai assumir a posição dos Estados Unidos, só para a gente ter uma comparação agora, da expansão externa em relação à expansão interna, é a substituição da imagem do trem, da expansão interna dos Estados Unidos, pelo navio, Uhum. pela expansão externa. Então, Exatamente. é um símbolo muito importante para a gente entender como esse contexto é um contexto de reconstrução, expansão e industrialização. As ferrovias, os telégrafos vão ser muito importantes nessa parte, contexto, em que a economia está muito relacionada ao território. Por isso que expandir é preciso, não só internamente no começo, como externamente É, depois. a gente vai A ver com questão Roosevelt depois. exatamente, a questão da propriedade é muito presente nesse contexto, nessa situação, e ela vai acarretando outras problemáticas e outros acontecimentos que vai chegar onde a gente quer chegar, que é a Uhum. Primeira Guerra Mundial. Essa ideia de expandir é preciso. A propriedade como símbolo de poder,
como símbolo de sustentação econômica, de produção, todas essas coisas faziam parte dessa American Way of Life. É por isso que ele surge, né? E é por isso que esse contexto é totalmente ligado às ferrovias, aos telégrafos. Há, inclusive, um documentário que o History Channel tem, não é mesmo? Da Grandes Magnatas, como é que chama? Isso, Gigantes da Indústria. Gigantes Era da dos Indústria. Magnatas, que é do History Channel. Ele retrata, né, esse período que foi... o documentário chama Era dos Magnatas, Gigantes da Indústria. Gigantes da Indústria. E esse documentário, ele fala muito a respeito dos capitães da indústria, que é o John Rockefeller, o J.R. Morgan, o Vanderbilt e o Carnegie. Que representam justamente uma mudança de eixo na questão industrial americana, né? Porque a Revolução Industrial, ela vem com uma vantagem geográfica, tipo, matérias-primas abundantes nesse território americano. Vem um desenvolvimento também de uma cultura autossustentável, né? Principalmente no norte tem muita essa ideia, daquela coisa do self-made man, que a gente tá falando, os homens que se fazem. Aqui é aquela ideia de faça com as próprias mãos, muito dos estados do sul. Os estados do norte, eles importam, os estados do sul, eles importam mais as coisas. Mas eles também defendem o próprio produto, as tarifas que eles colocam e tal. Também, tipo, nesse período, a gente vê que a questão, né, que a guerra civil, ela foi bem interessante, que a gente viu a guerra civil na aula passada, né? Na aula passada, no podcast passado. Mas o lance agora é que a guerra civil, ela industrializa os Estados Unidos. Na verdade, ela não industrializa, mas ela é capaz de mudar esse patamar dos Estados Unidos, que deixa de ser uma indústria de uma economia familiar e passa a ver os verdadeiros conglomerados, as verdadeiras cooperações que surgem nessa era dos grandes magnatas, como a gente está vendo na imagem. A próxima imagem, ela vai falar agora já da doutrina Monroe. É todo esse contexto, então, no século XIX, que vai ficar marcado por essa doutrina Monroe, porque ela se inicia em 1823, quando o presidente Monroe envia para o Congresso essa iniciativa, né, de certa forma. E pode-se resumir, então, no século XIX, no que ficou conhecido como a expressão América para os americanos, como podemos ver agora na imagem da citação do Monroe, enviada ao Congresso, quando ele colocou em voga essas políticas, né, que basicamente se constituíram em... Constituíram-se em... Aí, gostou. Foi. Em América para americanos, como foi mencionado. Os Estados Unidos começa com esse marco também se intrometer em outras questões externas. Vai se consolidar no final do século? Vai, mas aqui há essa abertura. Porque os Estados Unidos vai começar a tomar a América Latina como uma área de influência e um mercado consumidor da sua industrialização. Então, os acordos econômicos vão ser muito influenciados. Agora, essa charge que a gente pode ver... Se vocês estão vendo aí na tela, é uma charge muito, muito, muito interessante, porque a gente demorou um pouquinho a entender. E quando a gente entendeu, foi bem interessante o contexto que se relaciona muito a essa doutrina Monroe. Porque, como a gente pode ver, ela é de um cartoon, não é? Da Magazine Puck, de 1901. Então, no final do século, início do século XIX, a gente já está fazendo essa transição. Uma revista que só publicava cartoons. E ela tem essa representação desse contexto mesmo. Porque a doutrina Monroe, o que ela vai significar na foto? O galinheiro ali, os galos presos estão representados pela bandeira ali, pela European Cup, ou seja, a cooperativa europeia. Os países europeus estariam presos no galinheiro, então. Sobre a doutrina Monroe, ali que está escrito Monroe Doctrine. Sim, onde o galo
que comanda ou melhor, que está ali, de certa forma, administrando o galinheiro, é os Estados Unidos, representado por um galo maior, vestido com as roupas características. Vocês podem reparar nos detalhes, estão todos escritos, todos os animais representam algum país. Uhum. Nos Estados Unidos, no peito do galo, no galo que representa os Estados Unidos, está escrito no peito dele, US. E nas galinhas que estariam soltas, tipo... A gente tem vários pequenos os países da América Latina, Chile, que estariam sob Venezuela. domínio dos Estados Unidos. Essa política Morron é exatamente essa questão de cultivar algo, esses acordos econômicos, ganhar algo em troca, ter algo em torno disso. E exatamente, mas mostra que também, porque todos são países da América do Sul e Central. Então, quer dizer assim, que esse galo, ele comanda o local dele aqui. Tipo assim, aqui no meu continente ninguém mexe, porque quem comanda a América sou eu agora. Exatamente. Vocês ficam aí separadinhos conforme os meus ditames da doutrina Monroe. A Europa não interfere. A Europa não interfere, porque um único galo controla o galinheiro. E aí os que estão presos ali são todos galos, né? Então é bem interessante isso de ver. Se tiver 2 galos livres no galinheiro, dá briga. Exatamente. Essa é a metáfora. Né? Quem manda nesse terreiro sou eu. E a gente já começa a introduzir essa ideia. Qual que tinha a hegemonia dos Estados Unidos? Ela começa na América Latina e na Primeira Guerra ela vai ganhar o mundo. Essa ideia de que era contra a própria Constituição norte-americana não criar novas colônias é uma ideia, assim, meio complicada, porque eles criam novos territórios sob domínio americano, mas que diferença tem? A gente tem que parar pra pensar, que diferença tem uma colônia de um território? Era contraditório esse posicionamento deles, muito válido ressaltar. Uhum. Bom, dando continuação, essa política se aproxima muito também ao que foi conhecido como política do Big Stick, que basicamente coloca que essa política foi imposta de uma forma muito mais bruta do que a gente falar doutrina Monroe. Uhum. De certa forma, a política do Big Stick, a política do grande porrete, ela coloca essa questão impositiva, cultural e econômica sobre os países da América Latina, né? E sobre essa política do Big Chic, vocês vão ver a outra fonte. Tanã. Pronto. Essa fonte é uma fonte muito interessante que mostra, tipo, grandão aí, o Roosevelt, que é o homem central aí pisando nas duas partes aí do território. Várias pessoas ao redor do Roosevelt pedindo concessões, oferecendo. São pessoas, assim, de um lado a gente vê alguns negros de algumas etnias, do outro a gente vê alguns árabes, aqui também alguns europeus, todos ao redor do Roosevelt, nessa nova política, porque agora a gente vai ver como funciona a política do Roosevelt, que é bem interessante, que pela primeira vez os Estados Unidos deixa a ideia do não intervencionismo nos demais países, e aí começa a política de que deve se intervir, que começa com o Roosevelt, que é bem interessante, que a gente consegue ver nessa chart também. E aqui, né, ele tem um grande cacetete, e nesse cacetete está escrito The New Diplomacy. Ou seja, é a nova diplomacia. A nova forma de tratar as relações. Exatamente, a nova forma de tratar as relações é uma política entre os países. Um tanto agressiva, né, que é a política do Big Stick, que significa grande cacetete. E aqui na mão dele também tem um rolinho de papel que está escrito arbitration, que significa que ele seria como se fosse um juiz, um árbitro das relações. Ele mesmo seria esse árbitro. Então é bem interessante verificar isso também, sabe? Como que... Ele que conduziria os pesos e medidas. Né? Os pesos e medidas, essa balança comercial, os acordos diplomáticos, tudo seria ele seria o responsável. Então é bem interessante ver como que isso funciona. O governo dele é tão importante que a gente passou para ele. O governo dele acontece na década de 1910. Então, ela já é produto de todo esse contexto. Sim. E é nela que vai se consolidar o que a gente está propondo, que é essa hegemonia continental dos Estados Unidos. Exatamente. E... é também por esse presidente, que ele é tão famoso, que vai se nascer a imagem do presidente moderno. Exatamente. É aqui que é aquela imagem de um presidente internacional que
Nomeação de cargos, aumento de burocracia, expansão da diplomacia até mesmo para fazer guerra. É nesse momento que a gente vê isso. Sim, é esse momento que vai se formar essa imagem. Junto com a imagem dos Estados Unidos, hegemônico mundialmente. Né, exatamente. Bom, até então, dando continuidade, que nesse momento entra a questão da nossa referência principal aqui, do autor Pierre Melander, que ele vai ter no capítulo o desígnio evidente, aliás. Desígnio evidente, industrialização, transformações sociais e políticas de negócio, de um livro que chama História dos Estados Unidos, de 1865. Ele vai colocar, então, que é no governo do Roosevelt e com o último ano dele, 1918, com o fim da guerra ainda, que os Estados Unidos vai consolidar. Que essa política do Big Stick vai se materializar de uma forma muito mais concreta, porque ela vai ser a materialização da doutrina Monroe, que veio antes dela. Então, o governo Roosevelt vai simbolizar essa potência mundial que a América se tornou devido a essa rápida ascensão, industrialização e essa expansão, tanto interna quanto externa, que a gente está tentando focar aqui. O Roosevelt, ele transforma a doutrina Monroe numa realidade. Ele inicia a anexação de territórios, que ocorre diferentemente do imperialismo europeu que a gente vê no século XIX. Século XVIII? Século XVIII, né? Final do XVIII e início do XIX. No século XIX. Porque os Estados Unidos, eles fazem desses territórios, como eu já falei, eles não fazem desses territórios colônias. Eles fazem, porque isso é inconstitucional, né? A Constituição não permite. Eles transformam em territórios insulares, o que também é bem discutível, como a gente já falou, porque, qual seria a diferença, sabe? Por isso que é chamado de imperialismo nesse momento, né? É um neoimperialismo. Um neocolonialismo, né? Sim. Só que assim, neoimperialismo, não sei, que não pode fazer colônia, né? Então, o que o Pierre Melander vem a nos dizer, basicamente, que é nesse governo, no fim da Primeira Guerra Mundial, mesmo que os Estados Unidos não tenham uma participação assim intencional de início, ele veio a fazer parte intencionalmente depois da saída da União Soviética em 1917. Por causa da Revolução Russa, né? Por causa da Revolução Russa. E que, de certa forma, afetava ele. Então, de certa forma, foi um jeito dos Estados Unidos colocar seu posicionamento sobre a política, a economia. É a forma de concretizar essa nova ideia de que o homem americano, escolhido por Deus e americano também por excelência, ele tinha que expandir. Que vem do Destino Manifesto, exatamente, né? para além das o fronteiras. Fardo do homem branco, levar a civilização. Por isso que a gente está aqui dando esse sentido mais de continuidade de algumas ideias e valores que vão culminar não culminar na Primeira Guerra, mas vão integrar a Primeira Guerra Mundial. Por isso que o foco não é a Primeira Guerra Mundial aqui. É a marcação do que o Pierre quer falar quando ele lançou o livro em 2000, de como os Estados Unidos se tornou. E é muito importante aqui ressaltar também uma figura que é muito apagada da história dos Estados Unidos, que é o indígena, que ajudou a construir essa identidade estadunidense. Porque durante toda a corrida do ouro, a febre do gado, a expansão para o oeste... Houve uma matança indiscriminada de indígenas. Um genocídio indígena. Exatamente. E o indígena aqui ainda cabe como o outro, como o inimigo do norte e o do sul, não mais o negro. Então... se a gente for olhar numa política interna, o indígena é o outro. Numa política externa, se a gente olhar de novo aquela imagem do Big Stick, aparece? Pronto. O outro são essas pessoas que estão ao redor do Roosevelt. Os latinos, são os latinos, são os negros, são pessoas completamente que não que são o outro para onde está sendo subjugado, para onde o americano está olhando, o novo mercado consumidor, as novas portas.
esse tipo de coisa, assim. Então, o indígena como inimigo, como o outro dessa questão, também ajudou a evidenciar a figura do americano, né? De certa forma. O contraste aí é bem importante. Bom, Acho que a gente, bom, chegou ao final, assim. Enfim, como a gente pretendia, a gente falou no começo do primeiro vídeo, bem extensivamente, no primeiro podcast, vídeo assim, podcast barra vídeo, bem extensivamente de quais eram os nossos objetivos com isso. Claramente tem várias lacunas nisso que a gente trouxe, que é só uma pitadinha do que a gente aprendeu ao longo de todo esse semestre. Tiveram várias outras coisas, ainda tem uma continuidade depois disso, né, da questão norte-americana, mas assim, a gente trouxe só algumas fontes específicas para tratar, e dentro dessas lacunas, as pessoas que se interessarem fazerem um estudo mais a fundo, e de algumas coisas que a gente vai deixar também, como as fontes, alguns links, esse tipo de coisa. E para concluir, e para concluir, a gente traz um símbolo nacional que representa toda essa questão do presidente dos Estados Unidos, né? Que, como a gente citou, o Roosevelt vai ter essa imagem. E outro símbolo que traz essa conotação é o tio Sam, que aqui a gente vai procurar trazer, porque faz totalmente parte. Inclusive, na Primeira Guerra, ele foi o símbolo usado para se... Como é que usa a palavra mesmo? Chamar foi pessoas... uma propaganda, Uma propaganda política da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Foi símbolo usado como propaganda bélica, né, para a Primeira Guerra Mundial. Uhum. É importante a gente falar também de uma outra fonte aqui, a fonte dessa imagem do tio da onde Sam. saiu Da essa onde imagem saiu? do tio Porque Sam? ela foi usada na Primeira Guerra, mas ela deriva de 1813, da guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra, porque se tinha um personagem que ficou conhecido como Samuel Wilson, que era chamado de Uncle Sam. Ele era responsável pela entrega dos barris para os soldados de mantimentos. E em 1860, 1870, um cartunista, como ficou conhecido como Nast, ele que vai produzir essa estética do tio Sam, que vai ficar muito bem conhecida durante a Primeira Guerra Mundial, e aí depois só vem a representar cada vez mais os Estados Unidos, né? Então, o tio Sam, na verdade, seria esse Samuel Wilson. Ele teria existido, na verdade, né? Mas ele representa o próprio Estados Unidos, essa noção, né? Tanto que a gente viu lá em um dos American cartoons... Way of Life. A gente viu em um dos cartoons, ele é tipo a personificação do próprio americano em si, sabe? Então ele tá em várias outras representações, é um ícone muito grande. A gente vive falando do tio Sam, Uncle Sam, mas a gente nunca se perguntou de onde saiu isso. Então, para finalizar, acho que a gente pode... Bom, pelo menos um tipo de curiosidade... Tem uma imagem muito interessante de um jornal do The New York World que mostra durante a Primeira Guerra Mundial como que foi a reação à população de um bilhete, uma negociação entre um embaixador mexicano com um alemão, se eu não me engano. Ele queria, o general Zimmermann, ele queria fazer o México iniciar uma guerra junto com eles, no intuito do México restituir os territórios que os Estados Unidos teriam pego deles, para apoiar, ter um apoiador americano dentro da Primeira Guerra Mundial, o eixo. E essa reação, como o cartoon bem mostra em 1917, a população ficou estarrecida quando foi divulgado foi interceptado, na verdade, né? Esse telegrama do oficial alemão para o governo mexicano.
E foi aí que os Estados Unidos, a população começou também a querer que os Estados Unidos entrasse para a guerra, né? De certa forma, além da política do Big Stick, que queria uma defesa ali do galinheiro da América Latina, se tinha a proteção da Primeira Guerra, né? Depois da Primeira Guerra a gente vê as conferências pan-americanas, até durante mesmo, e até há uma noção de pan-americanismo nos Estados Unidos, que é de recrutar praticamente toda a América Latina para o seu lado, caso fosse necessário, ter aliados. Então é bem interessante ver isso. Bom, esperamos que tenha ficado claro para vocês como que os Estados Unidos, dentro das suas continuidades e rupturas, veio a constituir, durante a Primeira Guerra Mundial, uma hegemonia marcada pelo governo Roosevelt e pela figura do tio Sam. Acho que É isso que a gente pretendia fazer. Como eu falei pra vocês antes, a gente não tinha pretensão de abarcar tudo, né? Porque é impossível, tem muita coisa do sim, período e essa tal. questão do Zimmermann, acho que fica bem colocada para vocês terem uma noção de que não é um fato conhecido e de como muitas fontes podem dar ideias que muitas vezes fica escassa ou que falta para se entender um contexto político tão importante como o da Primeira Guerra Mundial, né? E fica aí para vocês terem uma noção de que existe muito mais conhecimento a ser construído e ser divulgado do que se tem no ensino médio. E um pouco disso que a gente quer trazer no momento, né? Inclusive, existem imagens na internet do código e do texto interceptado, essa mensagem do Zimmermann. Então, é muito legal. A gente pode, inclusive, mostrar agora, pra vocês terem uma ideia. E fica como um estímulo a vocês. Acho que mais do que tudo, o intuito aqui é estimular vocês a quem tiver Interesse de ouvindo. pesquisar mais a respeito. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem acompanhou até agora. Esperamos que vocês tenham entendido o que a gente pretendeu, o que a gente propôs. Mesmo para quem não estava vendo as imagens, quem puder ver depois vai ser bem interessante para que vocês possam entender um pouco melhor do que a gente estava tentando relatar. E é isso. Podem voltar a acompanhar a Copa, porque acho que agora a gente não vai interferir muito mais. Ou não. Ou não, quem sabe, voltaremos. Daqui a em outra realidade paralela voltaremos.